Nós vamos continuar estudando dilatação térmica, agora nas páginas 24 a 26 do livro 6. Essa é uma aula para o segundo ano do ensino médio de física e o assunto é a dilatação volumétrica. Nós já estudamos nas nossas últimas aulas que podemos calcular a dilatação térmica apenas do comprimento ou apenas de uma área, ou uma superfície, ou calcularmos a dilatação do volume como um todo. E é esse último caso que nós vamos estudar hoje. Eu coloquei aqui um exemplo, que é um experimento que nós costumamos fazer quando podemos ir ao laboratório. E aí tem uma corrente com uma bolinha de metal presa à ponta, e essa bolinha consegue atravessar um anel que fica preso ali, como se fosse uma cesta, de um jogo de basquete. E depois a gente pode retirar, a bolinha ali de dentro do anel e aquecê-la. Após o aquecimento, nós observamos que não conseguimos mais fazer essa bolinha passar pelo anel. E o motivo é que ela sofreu uma dilatação, e ficou agora com um volume maior e não consegue mais atravessar aquele anel. Então, é um experimento que a gente utiliza para demonstrar a dilatação térmica, E ele também serve para mostrar, para exemplificar, que nós, em alguns casos, precisamos conhecer mesmo a dilatação do corpo como um todo, o volume inteiro. E então, em casos como esse, nós vamos precisar fazer o cálculo do aumento ou diminuição do volume do objeto. Para calcular, aumento ou diminuição de volume, nós vamos utilizar essa expressão que está marcada de amarelo aqui do lado esquerdo, e nós vemos ali o ΔV, que corresponde, à variação que o objeto teve no volume. Temos também o ΔT, que é a variação de temperatura, e o volume inicial do objeto, que a gente chama ali de V0. Também faz parte do nosso cálculo o coeficiente de dilatação volumétrica do material de que o objeto é feito. Então, nós vemos que da mesma forma que nós fizemos para calcular a dilatação de comprimento e para calcular a dilatação de área, a dilatação de volume, tem o mesmo formato, A nossa fórmula, agora vai utilizar a letra V para representar o volume, e a letra gama, que parece um Y, mas se chama gama, que é o coeficiente para o caso de dilatação volumétrica. O valor do gama corresponde a 3 vezes o valor do alfa. Em alguns casos, nós não temos a informação do gama diretamente, e aí, se nós precisamos descobrir o valor do gama, a gente vai na tabela onde tem o valor do alfa, descobre qual é o valor do coeficiente linear e multiplica por 3. Em outras vezes, nós já recebemos diretamente a informação do gama mesmo. Lembrando aqui um pouquinho o cálculo de volumes, porque eventualmente em alguns exercícios nós vamos precisar fazer esse cálculo. Então, para calcular o volume de um paralelepípedo, a gente apenas multiplica as 3 dimensões, o comprimento vezes a largura vezes a altura. Para calcular o volume de um cilindro, nós vamos fazer a multiplicação da área da base, que no caso é um círculo, π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. E para calcular o volume de uma esfera, vamos fazer 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Importante lembrar também as unidades de medida de volume. Temos que 1 litro corresponde a 1000 centímetros cúbicos, que também corresponde a 1 milésimo de metro cúbico. 1 centímetro cúbico corresponde a 1 milionésimo de metro cúbico, e 1 milímetro cúbico corresponde a 1 bilionésimo de metro cúbico. Lembrando que 1 bilionésimo é a mesma coisa que 10 elevado a menos 9,
Um milionésimo é a mesma coisa que 10 elevado a menos 6. Então, chegamos aqui aos exercícios que estão aqui na página 25, e o primeiro diz assim: um recipiente de ferro com 1000 centímetros cúbicos de volume é aquecido de 20 a 120 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do ferro é de 39 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1, determine o novo volume. Ele informou a gente aqui o volume inicial, temperatura inicial e final e o gama, né? Tudo que a gente precisa para calcular o nosso ΔV, que é variação de volume. Mas não é isso que ele está perguntando. Ele está perguntando o novo volume. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode calcular a variação de volume, ok, mas uma vez que nós temos esse valor, né, de quanto que o volume aumentou, aí para obtermos o novo volume, a gente vai somar o aumento no que era o volume original. E aí vamos chegar no valor do novo volume. Então, temos aqui o ΔV, né, que é igual a 1000, que o livro aqui já colocou em potência, né, 10 elevado a 3, vezes o valor do gama, 39 vezes 10 elevado a menos 6, e o valor do ΔT, nesse caso aqui é de 100 graus Celsius, né, ele foi de 20 a 120. Fazendo ali o cálculo direitinho, vamos chegar que o ΔV corresponde a 3,9 centímetros cúbicos. Então, esse recipiente de ferro aumentou o volume dele em 3,9 centímetros cúbicos. Então, agora, para descobrirmos qual é o volume final, o tamanho final dele, nós vamos somar esse aumento de volume no valor inicial, que era de 1000 centímetros cúbicos. Isso vai resultar em 1003,9 centímetros cúbicos. O segundo exercício é do Enem e fala o seguinte: a gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. Um aumento na temperatura do ambiente leva a um aumento no volume da gasolina. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Se os tanques não fossem subterrâneos, então ele vai colocar aí algumas afirmações agora para a gente. Então vamos pensar um pouquinho aqui nessa situação, né? A gasolina é vendida por litro, mas, né, nós sabemos que todas as vezes que ocorre um aumento de temperatura, o volume aumenta, né? E quando o volume aumenta, a massa, né, a quantidade de matéria da substância fica mais espalhada, ou seja, a densidade diminui. Então, todas as vezes que o volume de um líquido aumentar, esse líquido vai ficar menos denso, certo? Então, né, se acontecesse, né, do combustível não ficar num local mais protegido das variações de temperatura, poderia acontecer essas oscilações grandes com a densidade do combustível, porque num horário do dia muito quente ele ia expandir muito, ficar menos denso, em outros horários já ia ficar mais denso, né? Então, aí vamos analisar agora o que ele está dizendo. No primeiro ali, ele diz que se os tanques, então, não fossem subterrâneos, ou seja, se tivesse, né, se o volume do combustível fosse toda hora alterado com relação à temperatura, o que acontecer? Ele diz que você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro de combustível. Só que ao contrário, né? Na hora mais quente do dia, então, se fosse aí o caso, o combustível estaria menos denso, né? Ele teria espalhado muito assim o volume, estaria menos denso. Então, aí ao contrário, né? A gente não ganharia vantagem, não. A gente estaria comprando menos massa por litro.
Aí a segunda diz assim: abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível para cada litro. Aí é verdade. Se fosse isso, ele iria diminuir o volume no horário que a temperatura estivesse mais baixa, ia ficar mais concentrado, né, mais denso. Aí nós estaríamos comprando uma quantidade maior de massa para cada litro. Aí é verdade. E a terceira fala assim: se a gasolina fosse vendida por quilograma em vez de por litro, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido. Também é correto, porque o motor precisa da matéria, né, da quantidade de matéria ali. E se você comprar um combustível que estiver com a densidade baixa, né, aí você vai ter menos massa por litro. E agora, se a gente comprasse sempre a quantidade de quilogramas, daí estava certo, né? Porque é isso que o motor realmente precisa. Nós vemos aí, né, que só a primeira afirmação é que estava incorreta. Agora, no exercício 3, ele vai falar assim: um posto de distribuição de combustível recebeu 5.000 litros de gasolina num dia em que a temperatura era de 35 graus Celsius. Com a chegada de uma frente fria, a temperatura ambiente baixou para 15 graus Celsius, assim permanecendo até que toda a gasolina fosse vendida. Então, olha a situação desse aí, né? Ele comprou na hora que estava quente. Então, o volume que ele comprou estava mais dilatado. Logo em seguida, a temperatura baixou. Aquele volume contraiu e diminuiu. Então, ele comprou 5.000 litros, mas dali a pouco aquilo lá já não era mais 5.000 litros, né? O volume diminuiu. E aí ele informa para a gente, então, o coeficiente de dilatação da gasolina e quer saber qual é o prejuízo em litros sofrido pelo dono do posto. Então, a gente vai precisar calcular aí quantos litros que ele perdeu nessa história, né? Uma vez que diminuiu a temperatura e o combustível encolheu. Então, nós temos ali as informações do volume inicial, que era de 5.000 litros, temperatura inicial e final, o valor do ΔT, a gente já pode descobrir, e o gama que ele também já forneceu, né? Com essas informações, a gente substituindo ali no cálculo do ΔV, vamos obter o que ele está pedindo aí, que é o prejuízo, né? O quanto de litros que ele perdeu aí. Substituindo então os valores, né? Menos 20 ali de variação de temperatura, que a temperatura diminuiu, o gama e os 5.000 litros de volume inicial, chegamos, né, que o ΔV foi de 110 litros, ou seja, ele diminuiu, né, ele perdeu, né, como o combustível encolheu, ele teve uma diminuição aí de 110 litros no total de combustível que ele tinha comprado. Agora o exercício 4 fala que tem um paralelepípedo e dá as dimensões, né, 10 por 20 por 30, e né, essas dimensões são para quando a temperatura dele é 20 graus Celsius. Aí ele informa também o coeficiente de dilatação linear desse material aí e pede que a gente determine o volume final desse objeto quando a temperatura for de 120 graus Celsius. Então, temos que ficar atentos porque ele informou o coeficiente linear e está pedindo volume final. Então, para descobrir volume, a gente vai precisar utilizar as fórmulas de dilatação de volume, e aí o nosso coeficiente é o gama, né? Então, a gente vai precisar ficar atento de calcular esse gama. Bom, o que a gente tem que fazer aqui então? Descobrir o volume final. Para descobrir o volume final, vamos calcular a variação do volume. Uma vez que a gente já souber a variação do volume, podemos descobrir o volume final. Para isso, né, para poder calcular a variação de volume, precisamos descobrir o volume inicial. E o volume inicial
a gente obtém justamente com aquela fórmula de volume de paralelepípedo que nós vimos ali na nossa revisão. Para calcular volume de um paralelepípedo, a gente multiplica os três lados ali, né? As três dimensões dele. Então, vamos lá, né? 10 vezes 20 vezes 30, chegamos que o V0 é de 6.000 centímetros cúbicos. Então, esse é o volume quando a temperatura era de 20 graus Celsius, né? Mas a gente já sabe que essa temperatura vai aumentar e esse aumento de temperatura vai ser de 100 graus Celsius. E o alfa que ele deu, a gente tem que lembrar de multiplicar por 3 para descobrir o valor do gama, que é esse que nós vamos utilizar para poder calcular o ΔV. Uma vez que a gente organizou e já fez isso direitinho, a gente substitui os valores na fórmula e vai descobrir que nosso ΔV é de 14,4 centímetros cúbicos. Aí, né, para descobrir então o volume final, nós vamos somar esse aumento de volume no volume inicial, né? E aí chegamos no valor final, que vai ser de 6.014,4 centímetros cúbicos. O último exercício também é do Enem, volta, né, novamente ali a falar dos combustíveis, e é o seguinte, então. Durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool por 50 centavos o litro a uma temperatura de 5 graus Celsius. Para revender o líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo, para que atinja a temperatura de 35 graus Celsius, sendo o litro de álcool revendido a R$ 1,60. Diariamente, o posto compra 20.000 litros de álcool a 5 graus Celsius e os revende. Com relação à situação hipotética descrita no texto, e dado que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é de 1 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius a menos 1, desprezando-se o custo da energia no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool, após uma semana de vendas, estaria entre... Então, olha só, um exercício cheio de informações, né? Então, exercício assim, a gente tem que organizar os dados, tem que, né, ver o que importa, o que não importa, porque sempre tem muita informação e só uma parte dessas informações é que a gente vai utilizar. Então, o único jeito é organizar. Então, a gente pode começando ali, colocando a temperatura inicial, né, que ele compra o combustível, e a temperatura final após ele aquecer o combustível. Então, são essas duas temperaturas que vão fazer ali um ΔT de 30 graus Celsius. Então, essa é a situação. Ele compra o combustível frio, aquece para o combustível expandir e ele ganhar uns litros ali, né? Ele ganha uns litros que aí ele acaba vendendo, mas que ele não comprou. Mas, então, né, a gente já sabe que a variação na temperatura vai ser de 30 graus Celsius. Outra informação que ele dá é o preço que ele paga para comprar e o preço que ele depois revende. Mais uma informação é a quantidade, né, o volume de álcool que ele compra diariamente. Então, ele diz que ele compra 20.000 litros todo dia. E o valor do gama, que também foi informado ali embaixo, 1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Então, essas são as informações que nós temos ali já organizadas, então. Aí, o que acontece? Que é muito importante a gente entender nesse exercício. Como ele esquenta o combustível, esse combustível dilata. E nessa dilatação, ele ganha litros, né? Porque o volume é isso, é uma medida do espaço que a substância ocupa. Então, quando ele aquece essa substância e ela ocupa um espaço maior, ele ganha litros a mais.
né? Como a gasolina é vendida por litro, ele tem um lucro com isso, né? A hora que ele aquece o combustível e o volume aumenta. Então, o que a gente vai precisar calcular aqui, né, para descobrir o lucro que esse dono do posto vai ter, é justamente descobrir quanto que ele vai ganhar com esse aquecimento. Então vamos lá. O ΔV, que é a variação no volume do combustível, nós vamos calcular multiplicando o volume inicial, o gama e de quanto variou a temperatura. O volume inicial era 20.000, o gama era 1 vezes 10 elevado a menos 3 e o aumento de temperatura foi de 30 graus. Fazendo aqui a conta, 30 vezes 20.000 vai ser a mesma coisa que 6 vezes 10 elevado à quinta. E isso daí vezes o 10 elevado a menos 3 vai ficar 6 vezes 10 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que 600. Então, o ΔV vai ser 600 litros. Então, esses 600 litros ele ganha porque expandiu, né? Ele esquentou o combustível, aumentou a quantidade de litros ali, de volume. Então, esse daí ele não comprou. Como ele não comprou, para poder a gente calcular o lucro, a gente vai ter que agora multiplicar pelo preço que ele vende. Então, ele vai pegar esses 600 litros que ele ganhou aí com o aquecimento e vender. E ele vai vender por R$ 1,60. Com isso, ele vai ganhar R$ 960. Só que isso em um dia, né? Porque em um dia ele compra os 20.000, esquenta esse combustível, o combustível dilata e ele ganha 600 litros. Então, em um dia, ele tem esse lucro de 960. Como ele pede o lucro após uma semana de vendas, a gente ainda precisa multiplicar isso por 7, e então em uma semana ele vai ganhar R$ 6.720. Isso aí é o que está na letra D de dado.